Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio Armando e eu sou professor de processo civil. Vou contar rapidamente minha trajetória profissional. Eu sou membro da Advocacia Geral da União. Eu fui empossado ano passado no último concurso para Procurador Federal. Eu sou Procurador Federal, eu atuo na matéria previdenciária, atuo defendendo judicialmente o INSS, ou seja, minha atuação prioritária é o previdenciário. Mas desde os bancos de faculdade, minha paixão sempre foi o processo civil. Desde os estudos para concurso, enfim, fui monitor de processo civil durante 2 anos na minha faculdade. Então, minha paixão sempre foi o processo civil. Bom, a meu sentir, um professor de processo civil, quando ele vai apresentar a matéria, ele vai dar uma aula inaugural, a primeira questão que ele tem que abordar é o conceito de processo, tá? O que é processo, tá? Isso porque os alunos têm muita dificuldade de entender esse instrumento, processo, que é um conceito abstrato, tá? Bom, mas para traçar, ainda que de forma simples, uma definição do que é processo, eu preciso tratar com vocês de alguns conceitos que precedem a ideia de processo, tá? Esses conceitos são os conceitos de jurisdição, de interesses e de bens, tá? Bom, como assim, professor? Qual é a ligação entre o conceito de processo e o conceito de jurisdição? Meus amigos, vocês têm que pensar o seguinte, olha, o ser humano, ele é da natureza dele ter interesses, tá? O interesse do ser humano é de expandir-se, tá? Ele tem diversos interesses sobre bens. Esses bens eles podem ser bens materiais ou bens imateriais. O problema é que, apesar dos interesses, né, do ser humano, apesar do interesse do ser humano ele ser infinito, ilimitado, os bens, tá? Sejam bens materiais ou bens imateriais, não o são, tá? Ou seja, é bem provável, aliás, isso é o que a sociologia prova, que vão existir conflitos. Como assim, professor, conflitos? Como os interesses são ilimitados e os bens imateriais ou materiais limitados, em muitas ocasiões vão existir 2 interesses incidindo sobre o mesmo bem, tá? E é aí que vai surgir um conflito intersubjetivo. 2 pessoas vão entrar em conflito. Por que você está dizendo isso, professor? Bom, vamos lá. Até o advento do Estado, o Estado no sentido mais moderno, um Estado presente, o Estado que resolve os conflitos interpessoais, a gente tinha a figura de um Estado incipiente, um Estado que não resolvia os conflitos entre as pessoas. Por exemplo, em Roma, tá? Em Roma prevalecia a ideia da vingança privada, tá? O Estado não resolvia o conflito das partes, tá? Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque a ideia de processo está intimamente ligada à ideia de Estado e à ideia de jurisdição que eu vou dizer para vocês. Como assim, professor? Vamos lá. Olha só. Antigamente, quando surgiu um conflito interpessoal, ou seja, 2 pessoas querendo o mesmo bem, tá? Quando essas 2 pessoas, por exemplo, queriam uma vaca, vamos imaginar, antigamente, eles tinham interesse sobre uma vaca, existia um conflito, as pessoas queriam saber quem era o dono daquela vaca, aquele bem material. O que acontecia? Esse conflito tem que ser resolvido, tá? Antes da figura do Estado, quem resolvia esse conflito, quem dizia o direito, isso é importante vocês gravarem, quem dizia o direito não era o Estado, tá? E sim os próprios particulares resolviam aquele conflito através da autotutela, eventualmente da autocomposição, enfim. Eu não vou entrar em detalhes porque esse assunto ele demanda um pouco mais de análise, então eu vou passar rapidamente por isso. Mas eu queria que vocês soubessem o seguinte, que antes do Estado, os próprios particulares resolviam seus conflitos. Tudo bem? Bom, então, a função de dizer o direito, aliás, o poder de dizer o direito era dado aos particulares. Com o passar do tempo, o Estado foi adquirindo a maior proeminência e foi adotando uma postura mais proativa na busca de solucionar esses conflitos, buscando a paz social, certo? Então o Estado começou a avocar para si esse poder. Poder de quê, professor? De resolver os conflitos interpessoais, tá? Esse poder de dizer o direito, dizer quem tem o direito de propriedade sobre a vaca. Então olha só, o Estado adotou para si o poder de dizer o direito. Caríssimos, dizer o direito do latim significa jurisdictio, tá? Numa tradução para o português, jurisdição, tá? Então, professor, o que é jurisdição? Pessoal, claro que aqui é um resumo, mas jurisdição deve ser entendida como o quê? Como o poder do Estado de dizer o direito. É basicamente isso, tá? Enfim, tem diversos princípios de jurisdição, diversas características da jurisdição, mas eu não vou abordar com vocês, tá? Só quero que vocês entendam que jurisdição é esse poder do Estado de dizer o direito, tá? Então o Estado,
ele avoca para si a responsabilidade de solucionar aquele conflito lá. Quem é o dono da vaca? Se eles não conseguem resolver entre si, o Estado vai atuar resolvendo aquele conflito. Ele vai ter então esse poder de dizer o direito, vai ter jurisdição. Então o Estado é titular da jurisdição, ok? Bom, vamos lá. Professor, entendi mais ou menos o que é jurisdição. Beleza, pessoal, jurisdição acho que está claro, tá? Não vou entrar em detalhes, já expliquei. Qual é então a relação entre jurisdição e processo? Isso não ficou claro para mim. Vamos lá, pessoal, olha só. Vocês concordam comigo que, na medida em que o Estado avoca para si o poder de resolver os conflitos, ou seja, o poder de dizer o direito, ele precisa de um instrumento. Olha só, ele precisa de um instrumento para fazer isso. Concorda comigo? Claro. Como é que isso vai ser feito? Tá? Qual é o instrumento estatal? Olha só, qual é o instrumento que o Estado vai usar para resolver o conflito entre as partes? Pessoal, o nome é processo, tá? O processo, então, qual o conceito de processo? O processo é um instrumento usado pelo Estado para resolver os conflitos intersubjetivos. É um instrumento estatal, ok? E eu quero que vocês entendam o seguinte: o processo, ele é um conceito abstrato, tá? Não confundam processo, tá, enquanto instrumento do Estado, disposto ao Estado para que ele possa resolver os conflitos intersubjetivos, como, por exemplo, aquele calhamaço de papel que está lá no seu estágio, no seu escritório, se você for advogado, enfim. Na verdade, o processo é um conceito abstrato. Aquele que você está vendo ali, aquele calhamaço que hoje em dia está em extinção por conta da virtualização dos processos, mas enfim, aquele calhamaço clássico que fica nos escritórios ou nos arquivos da justiça, aquilo não é processo, tá? Aquilo, na verdade, a gente chama de autos do processo. Como assim, professor? É a materialização do processo, tá bom? Aquilo ali é a materialização do processo. Quero também que vocês não confundam processo com regras procedimentais, tá bom? Pessoal, processo é instrumento do Estado para resolver conflitos. Isso, acabou. É um conceito abstrato, prescinde de mais, não precisa de mais nada para entender o conceito de processo. Não confunda, portanto, processo com procedimento, tá? Procedimento é o caminho que o processo vai trilhar. A gente costuma dizer que o processo é o trem, olha só, o processo é o trem e o procedimento é a trilha do trem, tá? Então o procedimento, na verdade, é o conjunto de regras, tá, aplicáveis ao processo, ou seja, é o conjunto de regras dispostas ao Estado para que ele possa resolver o conflito. Mas o conceito de processo, quero que vocês entendam, é esse instrumento estatal. Para fechar a nossa aula, definir mais ou menos o que é jurisdição, conseguir definir o que é processo, e falta definir só mais um conceitozinho rápido para a gente finalizar, o conceito de ação, tá? A tricotomia clássica do processo civil. Professor, entendi jurisdição, entendi processo, mas o que é ação? Meus amigos, depois, no decorrer das nossas aulas, se eu for professor do SERES, eu vou explicar para vocês que a jurisdição, ela é inerte, tá? Um dos princípios da jurisdição é a inércia jurisdicional, tá? O jurisdicionado o Estado ele não pode atuar de ofício. Então, é necessário que os cidadãos, que os particulares provoquem o Estado, tá? E como é que os particulares provocam o Estado? É claro, se o Estado avocou para si o poder de resolver os conflitos, as pessoas têm que ter um meio, um instrumento para buscar o Estado. Professor, e qual é esse instrumento? A gente viu que o processo é um instrumento que o Estado usa para dizer o direito. E qual é o instrumento que os particulares usam para acessar essa tutela jurisdicional? Meus amigos, é a ação, tá? A ação é um direito, tá? É um direito dos cidadãos, dos particulares, para que eles possam buscar a tutela jurisdicional. É através da ação, que é um direito, que os particulares vão impulsionar a tutela jurisdicional. Tudo bem? Então, meus amigos, acho que ficou claro as distinções entre jurisdição, processo e ação. Essa é a tricotomia clássica do processo civil. Espero que tenha ficado claro, espero que eu tenha sido simples, objetivo, mas bem conciso. E eu fico no aguardo aí da resposta. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.